Nós estivemos viajando para o sul, lá para Gramado. Não sei se você conhece. Visite Gramado e deixe todas as suas economias lá. Meu Deus do céu. Tá feio o negócio. Numa das noites que nós estávamos lá, veio uma tempestade, um vento, mas que derrubou assim praticamente todas as decorações de Natal. Inclusive na frente do nosso hotel tinha um Papai Noel gigante. O vento levou esse Papai Noel, arrastou para dentro do estacionamento. E eu falei assim, a gente tira férias e tem que passar por uma tempestade. A tempestade podia respeitar as nossas férias. Mas ela não avisa, né? A gente tem algumas formas de identificar que ela está chegando, mas ela não avisa, você está tirando férias e eu vou esperar você tirar férias para depois eu entrar com o vento forte. Mesma coisa na nossa vida. Quando a tempestade chega, você começa a sinalizar, a ver, a identificar algumas coisas, mas ela não pede licença ou ela espera um pouquinho você resolver algumas coisas para a tempestade chegar. Jesus vai dizer que aqueles que construíram a casa sobre a rocha e não sobre a areia, quando chega o tempo difícil, quando chega a tempestade, ele fica tranquilo. Porque a vida dele está construída sobre a rocha. E Jesus vai dizer como é que se constrói uma casa sobre a rocha. Como é que se constrói uma casa sobre a rocha? Que é o resumo da minha mensagem nessa manhã. Pode falar. Está me dando, parece que eu falo aqui, sai um eco ali? É isso? Não? Então estou ficando ruim do ouvido também, estou ficando velho. Como é que se constrói uma casa sobre a rocha? Como é que se constrói uma casa sobre a rocha? Como se constrói? Cavando? Percebe que esse tipo de ensinamento parece que não faz parte da nossa memória evangélica? Vamos lá, como é que se constrói uma casa sobre a rocha? Já tem a base. Já tem a base. Jesus é a base, Jesus é a rocha. Como que eu construo uma vida sobre a rocha? Percebe, irmãos? Uma parábola muito conhecida, mas que nós não conseguimos pegar a essência da parábola. Porque parece que quando nós ouvimos, nós já ouvimos com o ouvido distorcido. Jesus vai dizer assim: como você constrói uma casa sobre a rocha? Quando você ouve a minha voz e pratica. É assim que se constrói uma casa sobre a rocha. Simples. Porque se você ouve a minha voz, a minha mensagem, mas não pratica, você está construindo a sua casa sobre a areia. Olha um ensinamento simples de Jesus. Mas que nós, tendo a Escritura, não conseguimos ouvir direito o que Jesus está dizendo. E aí o texto que eu leio para você nessa manhã, e você precisa entender que na época de Jesus não tem esse texto escrito. A cultura é uma cultura da oralidade, é de contação de histórias. E Jesus, ele vai contar mais uma história. E parece que nós estamos voltando para a cultura oral. Quantas pessoas aqui leem um livro por mês? Levante a mão. Um por mês.
Levanta bem alto assim. 2 por mês. 3 por mês. Leem porque precisam ou porque gostam? Percebe? Quem aqui lê mais a Bíblia ou ouve mais sermões na mídia? Você ouve mais sermões na mídia ou você lê mais a Bíblia? Quem lê mais a Bíblia do que ouve sermões? Não precisa levantar a mão agora, tá bom? Isso daí fica em segredo para nós. Mas parece que nós estamos voltando à cultura da oralidade. Eu converso com várias pessoas e elas me dizem assim: pastor, eu leio um livro, eu já não sei o que veio da página anterior. eu não lembro. Eu tenho essa dificuldade. E parece que nós estamos voltando para essa cultura da oralidade, e essa cultura da letra impressa, visualizada, está se extinguindo. Lá em casa nós estamos no processo de uma filha para prestar vestibular e a outra que está numa outra fase. E os livros são dessa grossura, cadernos e tal, e aí você fala assim: para que precisa assimilar tanta coisa que não vai usar? É só para passar no vestibular. Mas de uso mesmo, não vai usar. Para a vida, não vai usar. E aí, quando nós temos essa arte de Jesus, da oralidade, em que Ele fala, e as pessoas daquela época, quando ouviram essa questão sobre a rocha, sabiam: eu construo a minha casa sobre a rocha, se eu praticar o que Ele falou. E nós, 2000 anos depois, não conseguimos captar isso de forma clara. Eu falo assim: é o que está acontecendo. O texto dessa manhã de Lucas 8, de 5 a 21, um texto longo, eu vou ler para você e você vai resumir em uma palavra para mim o que Jesus está querendo nos ensinar com esse texto. Então eu vou ler e você vai ouvir, e você vai, no final da minha leitura, você não precisa acompanhar na sua Bíblia, preste atenção na minha leitura. Preste atenção, eu vou ler para você e ao término você vai dizer para mim: Jesus está falando sobre isso, pastor. Pá. Tá bom? Preste atenção. Lucas 8, a partir do versículo de número 5, ele diz assim, do 4. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe: o que significa aquela parábola? Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola: a semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra e retêm e dão fruto com perseverança.
Ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca-a num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiam aproximar-se dele por causa da multidão. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele lhe respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Do que Jesus está falando aqui? Isso aí. Jesus está falando sobre ouvir e praticar. O próprio texto nos conduz a este lugar. Está falando sobre o semeador. Não, ele está falando sobre o semeador. Ele está falando sobre a lâmpada. Ele está falando sobre coisas ocultas. Não, mas o tema principal dele é como você está ouvindo a mensagem dele. Pelo menos temos aqui 4 tipos de terrenos ou disposições dos ouvintes. 3 negativos. 1 positivo. Aí você pode, entrar na estatística e dizer: então 25% das pessoas que ouvem, dá certo. O restante, 75%, não é bem assim que funciona. Mas está falando sobre um tipo de disposição de ouvir a mensagem. E ele vai contar para nós do primeiro terreno, o caminho. Os do caminho. Escutam, mas não assimilam nada. Porque estão imbuídos de outras ideologias contrárias aos desígnios de Deus. Elas não vão conseguir fazer quase nada com aquilo que ouvem. O diabo aqui, nesse lugar do caminho, ele personifica a ideologia do poder em todas as suas facetas e concretizações. Exemplo. Eu conversava com uma pessoa sobre o tema da guerra na Palestina. Eu falei para ele assim: você é cristão, não é? Sou, pastor. Falei: então eu tenho uma pergunta para você. O povo palestino, eles podem existir ou não, do seu ponto de vista? Eles precisam ser exterminados da face da terra ou não, do seu ponto de vista? Não, pastor, tem que deixar eles viverem. Segunda pergunta: se eles têm direito à vida de existência, eles têm direito a um estado, a um local para eles sobreviverem? Pastor, aí já começa a complicar, porque não sei o quê, Resumindo a história, você ouve a palavra de Deus, mas você ouve com a sua ideologia, com o seu viés interpretativo, mas você não percebe que vai contra os desígnios de Deus, a existência, seja de um palestino, seja de uma pessoa que você odeia, seja de uma pessoa homoafetiva, seja quem for. E se você começar a pegar os princípios do Evangelho de Jesus, aonde nós vamos vendo que o Evangelho de Jesus é aquele cujo Deus não faz acepção de pessoas, mas você faz, e eu faço. Você ouve o Evangelho, mas você ouve com a sua ideologia, e isso não muda nada no seu coração, na sua forma de pensar. Você continua a mesma pessoa. É a palavra que cai nesse coração, mas essas pessoas imbuídas da sua ideologia, contrárias aos desígnios de Deus, o Evangelho vai dizer: eu quero misericórdia, porque vocês foram
aceitos, recebidos por misericórdia na minha presença. Mas você não é misericordioso com ninguém. Você ouve o evangelho com a sua ideologia. Não adianta nada. São pessoas cuja palavra cai no caminho. Depois, no versículo de número 12, ele vai dizer, no versículo 13, ele vai dizer sobre a mensagem que cai nas pedras. Aceitam, inclusive, a mensagem com alegria, mas no fundo não assumem nenhum compromisso com o evangelho do reino de Deus. Conversava ontem com o pastor que ele dizia assim, sobre voluntariado na igreja. A gente conversava sobre esse tema do voluntariado. Ele disse assim, engraçado, né, como a gente muda. A Bíblia não fala nada sobre voluntariado. O Evangelho não fala nada sobre voluntariado. O Evangelho de Jesus fala sobre servos. Sobre pessoas que servem com o seu dom na comunidade de fé. E a gente fica fazendo malabarismo de voluntários na vida da igreja e esquece de trazer a dimensão de você servir com o seu dom. E aí nós vamos nos perdendo. Qual o seu dom? Onde você serve? Quem você serve? E aí fazemos uma confusão que só serve de domingo. Ei, calma. Não, amanhã é dia de servir. Terça é dia de servir. Aonde você está ministrando com o seu trabalho, com a sua presença, é dia de servir. E nós vemos pessoas que aceitam a mensagem com alegria, mas não assumem esse compromisso de se tornarem servos de Jesus por alegria, com alegria. Quando nós estávamos aqui cantando, a parte que me tocou hoje do louvor foi aquela que a gente diz assim, Rei dos Reis e Senhor, e o que vem depois? Você se lembra? Entregamos nosso viver. Falei, caraca. Aí o Espírito Santo já falou assim, aí João, você está entregando? Não, você vai precisar entregar, você ainda não entregou direito o seu viver. Esse ano você vai precisar entregar mesmo, mais do que você imagina. Porque nós dizemos, Rei dos Reis e Senhor, entregamos o nosso viver para quê mesmo? Para o trabalho, vai precisar trabalhar, vai ralar para pagar as contas, não é assim que funciona? Você vai trabalhar e você não vai conseguir associar o seu trabalho com esse servir. E aí você vai entregar o seu viver. Alguns irmãos ali na portaria, no hall da igreja, estavam conversando sobre pessoas que trabalharam em empresas aqui no ABC, por exemplo, por 50 anos. A pessoa entrou com 13 e saiu com 63 da empresa. 50 anos entregues naquela empresa. E aí nós cantamos, entregamos, e aí a pergunta é como nós temos o nosso compromisso com o Evangelho, que a gente assimila essa mensagem, mas aqueles que caem, o Evangelho recebem como uma disposição, um terreno de pedra. Ele está dizendo que ele vai ajustar esse Evangelho às suas expectativas. Ele ajusta o que ele ouve de Jesus às suas expectativas. E aí, quando chegam as provas da vida, os tempos difíceis, esse tipo de pessoa abandona o Evangelho. Você encontra, às vezes, uma pessoa assim. Recentemente, eu encontrei uma pessoa, eu falei assim, rapaz, tu quer saber a verdade, mas posso ser franco com você, porque hoje você não pode mais ser franco, né? Tá. Irmãos, nós estamos destruindo o nosso meio ambiente, mas nós estamos nos destruindo nas nossas relações. Estamos nos destruindo. Eu falei assim, eu queria te falar um negócio, eu posso te falar? Cara, tu nunca se converteu, essa é a grande verdade.
o evangelho não caiu numa terra boa. Você está mudando porque, na verdade, você nunca conheceu o evangelho de Jesus. Porque se conhecesse, o que Jesus vai dizer no final dessa história é que se conhece, dá fruto. Se conhece, frutifica. Você olha para a sua vida e você fala, frutifica. Mas aquele que cai sobre a pedra, quando chega a tempestade, o tempo difícil, abandona a mensagem de Deus, o evangelho de Jesus. Versículo de número 14, diz que caiu entre espinhos. São aquelas pessoas que ouvem, mas não fizeram as devidas rupturas com aquilo que precisa ser abandonado. E aí o texto vai dizer, são pessoas apegadas às riquezas ou à falta delas. Tem pessoa que vive porque não é rico, bem com Deus. E tem pessoa que é bem de grana, mas também não vive bem com Deus, porque não é o ponto. O ponto é a sua experiência com Deus. Essas pessoas estão entrelaçadas com os prazeres deste mundo, não os prazeres do reino de Deus, estão embriagadas por essa sociedade de consumo e pelas preocupações da vida. Essas coisas tomam maior expressão no ser dessa pessoa do que a experiência do evangelho de Jesus. E a gente fica preocupado. Eu conversava com um casal ontem, que eles estavam em dúvida se eles paravam de pagar o plano de saúde, porque não tinha mais condição de pagar, ou se eles falassem, vamos para o SUS, pastor. Aí eu perguntei assim, qual é o nó que você não consegue desatar na sua decisão? Pensa. É o medo, pastor. É o medo. É o medo que amanhã eu vou precisar de uma internação e eu não vou ter. É um medo. Aí ele emenda numa história, né? Que uma família que precisou colocar o pai hospitalizado teve que vender uma casa para pagar a conta do hospital. Daí eu emendei uma outra história para ele. Pois bem, lá em casa eu digo para minha esposa que se um dia eu for internado e ela precisar vender o apartamento que mora para me salvar, deixa lá. Vou para uma melhor. Não faça isso. Não faça isso. Porque você vai se comprometer e vai comprometer as nossas filhas. Deixa lá. Mas nós vamos construindo uma ideia de segurança terrena e vamos colocando toda a nossa vida sobre essas coisas e vamos nos perdendo nessa jornada. Expectativa de vida no século XIII, eu estava lendo, era de 37 anos de idade. Olha só, irmãos. Não tinha tecnologia, não tinha ciência como hoje, não tinha medicação. E quem vivia até 37 anos de idade, século XIV, XV, peste negra na Europa, dizimou assim, mais da metade da população. Mas hoje você não consegue tomar uma decisão por causa do medo que foi imposto. Não estou falando que você vai ser imprudente. Mas você precisa ouvir e ver, Rei dos Reis e Senhor, eu entrego o meu viver a quê mesmo? A que eu estou entregando o meu viver? E aí vem o versículo de número 15, que é a mensagem que caiu numa terra boa e fértil. Terra boa, terra fértil. E o texto vai dizer, no versículo de número 15, que recebeu essa mensagem com o coração bom e generoso. Eu fiquei pensando nesse negócio. Eu fiquei pensando, será que algumas pessoas já nascem com um coração mau e cruel e nunca vão ouvir a mensagem boa do Evangelho? Já foram destinadas, já foram eleitas, já foram predeterminadas a não ouvir a mensagem porque Deus quis assim. Aí eu fiquei pensando assim, poxa, mas esse Deus aí é
cruel. Então eu fiquei pensando, então todos nós, todos os que ouvem, existe no ser esse cantinho de terreno, de terra boa e fértil, generoso, bom, que é a imagem criada de Deus em nosso ser e que existe a possibilidade de eu dar uma resposta. Porque Jesus vai dizer, se alguém ouvir a minha voz e quiser me seguir, não é isso que ele diz aos seus discípulos? Se você quiser me seguir, então tome essa decisão. Judas nasceu com a estrela na testa de que ele seria o traidor? Existem ramos da teologia que vai dizer que sim, mas eu não consigo acreditar, me desculpe. Parece que quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho, nós temos essa possibilidade, todo ser humano tem essa possibilidade de responder. Eu vou ouvir essa mensagem de Deus e vou praticá-la. É difícil, mas o Espírito Santo vai me capacitar. E aí quando nós olhamos que Jesus está conversando com os discípulos, parece que Jesus sai da multidão, vai para os discípulos e diz assim, olha, vocês estão recebendo os mistérios do reino de Deus. Não é isso que ele diz no nosso texto? Vocês estão recebendo os mistérios. Vocês possuem a chave para interpretar o meu ensino e toda a minha ação. E a chave sou eu mesmo. Eu sou a chave que você vai usar para interpretar. Não é a teologia de fulano, não é a teologia de ciclano, não é a teologia que vem do Templo de Jerusalém, não são os ensinos que vêm ali, 613 mandamentos, não são. Eu sou a chave interpretativa do meu próprio ensino, da minha ação e da minha atividade. Olhem para mim, ouçam o que eu digo e façam, e vocês vão construir a casa sobre a rocha. Todos temos, parece que é essa parte do nosso ser como uma terra boa e fértil. E aí Jesus vai usar mais uma comparação. Ele vai dizer que ninguém acende uma candeia e a esconde ou tapa para que ela não ilumine. Ninguém faz isso. Quem faz isso é um louco. Maluco, beleza. E ninguém, quando acende uma candeia, coloca debaixo de uma cama. Essa semana eu tive que pôr uma candeia debaixo da cama para achar vestígios de cupim. A moça foi lá, fez uma limpeza e falou assim, ó, tem cupim lá na mesa, lá na cama. Eu falei, você está brincando? Cupim? Que praga! Tempestade em janeiro, cupim. Eu falei, meu Deus. E a gente quer comprar um piano para as meninas, né? E aí quer acústico. Quer acústico, piano acústico, viu, pai? Piano elétrico a gente não quer mais, não. Eu falei, mas se esse cupim pegar nesse piano, eu estou lascado. Aí fui lá. Eu fiquei pensando, quando que a gente coloca uma candeia debaixo da cama? É quando para buscar alguma coisa perdida, resolver alguma questão. E aí ele vai dizer, ao contrário, coloca num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz naquele lugar. O que Jesus está dizendo com essa comparação é, o evangelho que entrou numa terra boa, não tem jeito, vai iluminar, vai frutificar. Não tem como você esconder essa candeia. Não tem como ela não mostrar o seu amor, a sua generosidade. Não tem como ela não mostrar o seu domínio próprio. Não tem como ela não mostrar a sua amabilidade. Ela, seja menos amável, minha irmã, meu irmão. Não tem como essa pessoa não fazer isso. A luz brilha. Porque ela ouve, pratica e o fruto frutifica. Só que nós construímos um fruto por força da nossa carne. Esse é o drama das igrejas dos dias de hoje.
Você olha para a pessoa e você vê o cargo ou o que ela faz na igreja e você fala assim, isso daí é uma bênção. Não é? É uma bênção. Mas o fruto do Espírito é outra história. Estava lendo um livro que o Marcelo me emprestou e nesse livro tinha uma parte que dizia assim, o Evangelho mostra quem você é na hora que você reage. Não na hora que você age. Na hora que você age, você tem como dar uma... Mas na hora que você reage, é a hora que a gente vê o frutão que está aí dentro desse ser. Aí vem a bênção, né? A luz. Por isso Jesus vai dizer, nada que está oculto ou debaixo, uma hora vai aparecer, meu. Vai aparecer quem você é. Você é uma pessoa fofoqueira. Você vai fofocar de todo mundo. Daqui a pouco você está fofocando do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, porque você é fofoqueiro. Aí você ouve o Evangelho de Jesus com a sua ideologia, não quer mudar, e você continua sendo uma pessoa fofoqueira. Você é uma pessoa que não perdoa as outras pessoas. Eu converso sobre esse tema do perdão há anos, e a pessoa diz, pastor, sabe como é que é, né? Perdoar é difícil, esquecer então jamais. E você ouve o Evangelho com a sua ideologia, que você é uma pessoa que não perdoa, e você passa 30, 40 anos achando que está no Evangelho de Jesus, mas o Evangelho, presta atenção, talvez não caiu numa terra boa. Você faz acepção de pessoas, a vida toda fazendo acepção de pessoas. Você ouve o Evangelho, mas você continua dizendo, pastor, essa pessoa é melhor do que aquela dentro da igreja. Fala, como assim? Deus não faz acepção de pessoas, mas você faz. Você classifica pessoas mais religiosas e pessoas menos religiosas. Você classifica pessoas mais espirituais e menos espirituais. O apóstolo Paulo vai dizer que existe ou crente carnal ou crente espiritual. É isso que existe. E o crente carnal precisa prestar atenção. Porque dá vazão às suas questões e não dá vazão ao fruto, às manifestações do fruto do Espírito, porque ouve a palavra, mas só fica aqui, não pratica. E Jesus está dizendo, está construindo sobre a areia, cara. Você precisa se olhar, você precisa ver como você está ouvindo. Nesse texto, nós temos 3 grupos bem diferenciados dos ouvintes. Versículo de número 20. Se você ler, você vai ver, alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Sabe quem vinha na presença de Jesus só para vê-lo? O antigo Israel, os fariseus, os saduceus. Eles vinham apenas para ver Jesus. Eles só querem ver Jesus. Eles não querem compromisso com Jesus. Eles não querem seguir o que Jesus pede. Eles só querem ver. A mesma coisa nós temos hoje no mundo evangélico. Pessoas que se aproximam do Evangelho de Jesus apenas para ver, mais nada. Pastor, eu gosto muito de Jesus. Jesus, camarada. Jesus... Mas só querem ver Jesus. Só querem ver o que a igreja está fazendo. O segundo grupo, versículo de número 10. Jesus vai dizer a vocês, ele está dizendo aos discípulos, preste atenção. Foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Mas aos outros, quem são esses outros? A multidão dos ouvintes. A multidão dos ouvintes vem à presença de Jesus para ver e ouvir. E para aí. Eles vêm, eles ouvem, mas Jesus diz assim, e? Como diz, né? E o Kiko? Aí Jesus vai dizer, no versículo de número 21, que é o encerramento, Jesus vai dizer, ele lhes respondeu, minha mãe e meus irmãos.
Ou seja, os meus discípulos, as minhas discípulas, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Você consegue fazer a diferença dessas coisas? O que você precisa praticar, que você já está cansado de ouvir? Você é uma pessoa teimosa? Irmãos, mais um chumbo que eu levei nessas férias. Quando eu era criança, minha mãe sempre dizia: você é teimoso, João. Você é teimoso. E ela falava assim: sabe o que você vai apanhar hoje? Porque você é teimoso. Aí nas nossas férias lá no sul, tem uma pérola da minha esposa, né? Minha esposa faz uma paráfrase. Porque lá no sul tem um ditado que diz assim: quem teima com alemão é teimoso. É isso? Não, não é? Repete aí. Teimoso é quem teima com alemão. É o inverso, eu inverti. Teimoso é quem teima com alemão. Aí minha esposa fez uma paráfrase. Nós estávamos só nós somos sem as filhas, lua de mel. Aí ela disse assim: teimoso é quem teima com o João. Falei, já entendi, Senhor, já entendi. Eu sou uma pessoa teimosa. Minha mãe dizia isso. Minha esposa agora está dizendo isso. E é verdade. Concordo com ela. Aí eu fui procurar, sabe o que significa teimoso? Fui lá no vocabulário mesmo, no dicionário. O que significa teimoso? Hã? Que você leu aí no dicionário em algum lugar. Não ouve, cabeça dura. A gente fala, mas é teimoso. Caramba! Jesus está falando, mas o coração é do caminho, é da rocha, é dos espinhos. Jesus fala: abre esse coração da parte da terra boa e me ouve, teimoso. Me ouve. E Jesus está falando, a mensagem está chegando. Eu falei: ok, Senhor, já concordo com a minha esposa, não tem problema. É verdade, sou uma pessoa teimosa. Me conhece bem, 25 anos junto. Me conhece bem. E aí eu comecei a ver o aspecto positivo do teimoso. Porque existe um aspecto negativo, cabeça dura, mas existe um aspecto positivo. E qual é o aspecto positivo do teimoso? Ah, meu amigo, se ele teima que o evangelho de Jesus é esse, tu pode vir, pode encasquetar, mas daqui não leva. Persistente. Então eu preciso retirar os aspectos negativos da minha teimosia para esse ano e dar a ênfase nos aspectos positivos da minha teimosia. Porque eu nunca vou deixar de ser teimoso, não vai ter jeito. O Espírito Santo já falou, você vai continuar, mas você vai precisar trazer os aspectos positivos da sua teimosia e deixar esses aspectos negativos da sua teimosia. Porque você é teimoso desde quando você nasceu. Minha mãe dizia que eu era uma pessoa tão teimosa, que quando eu era bebê, eu tinha uma chuquinha, e eu não deixava ninguém tirar essa chuquinha da minha boca. E ela tinha que tirar um negocinho de pôr o leite, colocar leite e colocar de novo a chuquinha, o vidro na chuquinha, sem tirar a chuquinha da minha boca. De tão tinhoso que eu era. Eu falei: verdade, mãe, ela é verdade. E a senhora fazia isso mesmo? Por que a senhora não deu uns tapas, tirou logo a chuquinha e tal, não sei o quê? Ela falou: não, porque nessa época eu não te batia, eu fui bater em você depois, na sua teimosia. Como você está ouvindo a mensagem de Jesus? Pelo amor de Deus. Ouça como um terreno fértil e bom, coração generoso, bom.
Deixe essas marcas frutificar, porque vai aparecer quem você é. Já está aparecendo. João, já está aparecendo, tu é teimoso, cara. Então, o que o meu evangelho vai fazer sobre você, sobre a sua vida, sobre as suas interpretações, sobre a sua ideologia? Eu preciso ressignificar tudo isso aí dentro de você. Ou você está achando que o evangelho é para quê? Só um ticket para ir para o céu? Você já está salvo, camarada. Agora a questão é a sua vida aqui de frutificação. Quem ouve realmente o evangelho, frutifica, não tem saída. É como uma candeia. Vai frutificar. E a minha oração é que eu, você, a nossa família, a nossa igreja, frutifique pela força do Espírito Santo. Não é nossa essa força, mas pelo Espírito Santo. Que nós possamos ouvir a mensagem do evangelho de Jesus. Jesus é a chave, é o centro. Ele vai dizer: sem mim, nada podeis fazer. E você vai conseguir fazer. Eu vou conseguir fazer. Eu vou conseguir trabalhar esses aspectos negativos. Eu vou seguir por aqui. Eu vou precisar de ajuda. Você também. Porque a comunidade de fé é esse lugar onde a renovação da nossa fé passa por esse coletivo. Passa por aquilo que o irmão Amadeu falou, da fé de Ruth, que vê, ouve e cai o evangelho de Jesus no coração fértil, e ela diz assim: onde você for eu vou, o Deus que você tem é o meu. Esse é o testemunho que nós vamos dar às pessoas, porque elas vão dizer: ah, esse Deus aí é Jesus. Que Deus abençoe você na sua caminhada, eu na minha. Nós vamos celebrar a ceia.